Então tá, boa tarde a todos. Iniciando a nossa nona reunião do grupo de estudos do comportamento humano e qualidade de vida no trabalho. E a professora Crislane também, boa tarde, Cris. Que legal que vocês vieram, show. Eu, como de praxe no começo das reuniões, só para relembrar aí a nossa missão, né? Nosso foco de trabalho aqui, nosso foco de estudo, que é estudar o comportamento humano para desenvolver competências socioemocionais, com ênfase no autoconhecimento, buscando, então, melhorar a qualidade de vida no trabalho e, claro, a performance organizacional. E a gente, lá na primeira reunião, que a gente buscou identificar as expectativas e alinhar o trabalho, nós levantamos alguns valores do grupo, né, a serem desenvolvidos, que são diretamente ligados a essas competências socioemocionais. E aí seria a humildade, a confiança, a transparência, respeito, a empatia, a compreensão, cumplicidade, a flexibilidade, e, enfim, algumas das coisas que a gente elencou como prioritárias para a gente poder desenvolver. E ao longo, então, dos nossos encontros, a gente buscou trabalhar assuntos interdisciplinares para dar conta do desenvolvimento dessas competências, para a gente possa evoluir aí como ser humano e que a gente possa, como equipe, estar mais forte. E, né, até nas reuniões anteriores a gente falava, pô, mas tem pouca gente e tal. E eu também pensei um pouco nisso, mas refletindo um pouquinho mais, eu acho que o que vale é se a gente conseguir se relacionar, legal, tá bem entre nós e conosco mesmo, eu acho que já está valendo muito e eu estou muito feliz aí, particularmente né, de estar, mesmo com poucas pessoas, mas a gente está dividindo esse tempo, né, e somando muito aprendizado juntos, tá? Então, obrigado aí pela presença de todos e principalmente o Felipe. Nós tivemos, então, é o nosso nono encontro, foram vários temas que a gente já tratou. Deixa eu só abrir aqui o nosso cronograma. Tem um iPhone aqui que tá falando. Então, nós tivemos lá no primeiro encontro aquele alinhamento, que foi do dia 22 de dezembro de 2019. Depois a gente viu lá a importância do estudo do comportamento humano. Fizemos uma relação de várias áreas aí, e também cultura organizacional, competências socioemocionais. Depois a gente viu com algumas noções sobre psicologia, fizemos uma dinâmica. Depois tivemos a palestra da Isabel, a palestra não, na verdade a participação da Isabel, líderes positivos. Depois da Gisele, que tratou o tema liderança em tempos de crise. Depois da Eneida, sobre psicologia transpessoal. Depois da Jaque, Eneagrama aplicado às equipes de trabalho. A Nilda, com psicologia positiva e mindfulness nas organizações, foco em mindfulness. E agora o Felipe, a escuta de si e do outro, técnicas e reflexões. Então, Felipe, muito obrigado aí por estar junto conosco e passo a palavra para ti e boa sorte aí, que a gente aprenda ainda mais juntos. Valeu. Beleza, valeu, Douglas. Boa noite, pessoal. Olha só, apareceu o professor Voniger. Tudo bom? Como é que vocês estão? Coisa linda. Então, bom, eu tinha comentado rapidamente ali no início, né? Apareceu o Carlos também, que legal. A gente está em 11 pessoas agora. Então, assim, comentei no início. A Márcia, cadê a Márcia? Ah, achei ela, a Márcia aqui. Oi, Márcia. Legal. Ô, Filipão, só deixa eu fazer um acréscimo aqui na fala, que a ideia do grupo de estudos é, além de convidar especialistas, alguns especialistas externos, para nos dar um suporte, um estofo aí, principalmente a assuntos relacionados à psicologia, que não é, né, tá longe de ser a nossa praia. A gente também tem essa estratégia do grupo de estudos, que é nós, como o nome diz, né, nós mesmos, os participantes, cada um ali, a gente elencou alguns temas, foi discutindo o que tinha relação com essas competências socioemocionais que a gente gostaria de desenvolver, né, que já foram mencionadas aí no começo da minha fala. Então, cada um tem contribuído do jeito que pode, como dá, e é muito legal a gente poder fazer isso, que se mais alguma pessoa tiver algum interesse de compartilhar, a gente tem mais uma reunião que a Carol e o professor Luiz também vão trazer um tema sobre
criatividade, o caminho do artista. Eu não sei ainda como é que vai ficar o título da participação deles, mas enfim, a gente talvez tenha perspectivas de continuar no próximo semestre, depois vai ter uma reunião de avaliação ainda, mas a vibe é essa mesmo, que a gente juntos, né, cada um compartilhando do jeito que, como pode, e que tem sido maravilhoso. Tá? E aí o Felipe é mais um deles, aí se colocou à disposição. A gente sabe que dá um trabalho enorme para fazer isso. Então, obrigado, Felipe. Valeu. Legal, Douglas, comentar isso, né? Acho que começar já dizendo isso, né? Justamente como que surgiu, né, a ideia de fazer essa conversa de hoje, né? Na verdade, a ideia inicial era falar sobre comunicação não violenta, que era o que eu vinha falando com o Douglas já desde o início do ano, né? E acabou que comecei a ler um livro que eu estava estudando, que eu me interessei, que falava sobre a escuta, e daí foi adiando um pouco o momento que eu faria esse encontro, foi ficando mais para frente, foram surgindo outras demandas que eu tentei encaixar e que foram bem legais, eu comentei ali no início, né? Então, essa webconferência de hoje é um teste, na verdade, de uma webconferência para uma nova UC que está surgindo no curso de gestão pública, né? É a UC de comunicação. Então, a gente vai falar aqui, eu vou falar um pouco da escuta, pensando ela no contexto da comunicação, né? Como um passo inicial para a comunicação. E também estou falando aqui como aluno da pós de TED Pro, porque esse está sendo a própria concepção dessa webconferência, a gravação dela vai ser uma entrega, né, parcial do meu TCC como um produto educacional. Então eu conto bastante com os feedbacks de vocês aí ao longo do encontro e depois também, quem quiser deixar algum comentário para a gente melhorar e poder, quando for utilizar no curso, né? Então está sendo, hoje é totalmente experimental, porque é estudo de um assunto que eu não sou especialista, muito longe disso, então, por curiosidade, estou compartilhando com vocês um tema de curiosidade e que está se desenvolvendo aí como parte de uma disciplina, como referência de uma disciplina do curso de gestão pública, e a gente segue o baile aí falando juntos. Então, eu combinei com o Douglas já de, como eu vou estar em outra aba aqui que eu estou apresentando pelo Canva, de ele dar um toque para me interromper, né, se aparecer alguma coisa aqui no chat, porque eu não vou conseguir acompanhar durante a apresentação, mas vai ter momentos que a gente vai interagir, então eu volto aqui para a sala e eu acompanho pelo chat, ou se precisar alguém abrir o áudio também, quiser comentar alguma coisa, me interromper, também fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Então, acho que o preâmbulo é esse. Eu vou desligar a minha câmera aqui, vou pedir para o Douglas também, se puder desligar, que como tem muita letra pequena, eu fiz um testezinho já aqui na plataforma. Se a gente desligar as câmeras, vai ficar maior aqui, a tela da apresentação vai dar para vocês acompanharem melhor. Beleza? Fechar aqui. Fechou então, vamos lá. Bom, então a ideia do encontro de hoje, pessoal, em primeiro lugar, assim, apresentar, né, esse livro de referência que eu falei para vocês, brevemente, só falar de onde que vem, sobre o que se trata, e a gente entrar nos assuntos, né, falar então sobre o papel da escuta, né, para a comunicação. Então, que nem eu falei, a ideia é desenvolver esse encontro para pensar a comunicação de forma ampla, assim, em ambientes organizacionais, né, e que serve também como reflexão para a nossa vida, e a partir da escuta. Então, falando da escuta, a gente vai falar um pouquinho sobre o lúdico, né, a importância do lúdico na escuta, né, a gente sair um pouco das racionalizações, permitir brincar e dessa forma criar, né? Então, essa é uma das teses que o livro traz, da importância do lúdico para a escuta. Daí a gente vai fazer um jogo, vai tentar experimentar um pouco, ver se a gente consegue experimentar um pouco esse lúdico, ver se dá certo, é uma coisa bem... Foi uma ideia aí que surgiu, conversei bastante com o Douglas e com a Sabrina ontem, eles deram várias sugestões de como operacionalizar esse jogo, a gente vai fazer um teste, ver se dá certo. E depois a gente vai falar então da escuta empática, né, que bastante gente já falou hoje, agora no início do encontro, e que é outra tese também que esse livro propõe, né, então da escuta lúdica como um caminho para a escuta empática. E por fim, se der tempo e se vocês quiserem, né, não sei, vai depender muito de como andar o nosso jogo e a apresentação aqui, mas a gente fala um pouco das características do líder escutador, né, que é uma outra proposta aí que esse livro também comenta, eu queria compartilhar com vocês daí.
Então vamos lá, o livro é esse, não sei se alguém já viu esse livro, é O Palhaço e o Psicanalista. É um livro que foi lançado no ano passado, de 2019, e tem como subtítulo, né, Como escutar os outros pode transformar vidas, né? E foi pensado muito no contexto que a gente vive no nosso país, né, no contexto político de polarização, que as pessoas discutem muito, usam muito as redes sociais, mas acabam não se escutando muito, né? Uma comunicação que é só de fala, né? Pouca escuta. Então, esse livro ele é uma provocação mesmo para esse momento, mas ele também fala bastante de aspectos da realidade das organizações. Então, é bem interessante para o nosso contexto. Os autores, então, é o Palhaço, né, que é o Cláudio Tebas. Ele é um palhaço profissional que tem vários projetos na área do teatro, ele tem séries de vídeos bem interessantes para falar sobre a escuta, trabalha com várias organizações também, dando palestras e consultorias, muitos trabalhando com metodologias colaborativas, né, para trabalho em equipe. E o psicanalista é o Christian Dunker, que ele é professor do Instituto de Psicologia da USP, né? Ele também é psicanalista clínico, né, de clínica, e os dois, eles trazem nesse livro muito da sua experiência, né? Muito da sua experiência, da experiência do palhaço e do psicanalista como escutadores profissionais, né? Então, o psicanalista como uma pessoa que, de certa forma, aluga o seu ouvido, né? Ele é um escutador profissional, uma escutadora profissional, e o palhaço como uma pessoa que faz humor, né? Um personagem que faz humor a partir da interação, e tem a questão do improviso muito forte, interação com o público, então também como um escutador profissional. Daí eles trazem muitas reflexões e práticas e técnicas que a gente pode, para nós como escutadores amadores, né, que buscamos tentar escutar um pouco melhor, né, o outro e também a gente mesmo, de tentar aprender algumas lições da experiência desses dois personagens aí. Então, o que eles propõem, né? Comentei antes, a escuta como uma espécie de brincadeira séria que tem o poder de transformar as pessoas, e eles propõem, então, uma escuta lúdica como uma antessala para a gente chegar numa escuta empática. Então, sobre o psicanalista, né? Segundo o psicanalista, a psicanálise é a arte de transformar o sofrimento neurótico, né? Que é aquele sofrimento que gera patologias, que gera sofrimento, em miséria ordinária, né? Então, de certa forma, ajudar a trazer um pouco, buscar a gente da nossa loucura para cair um pouco na realidade, né? Transformar em miséria ordinária que faz parte da vida. Então, algumas lições aí que a gente, como escutadores aprendizes, a gente pode tirar, né, da prática do psicanalista, né? Ele é alguém implicado em fazer com que a pessoa se escute. Então, olha que interessante, né? A gente escutar o outro com o objetivo de ajudar o outro a se escutar melhor. Então, essa é uma prática que faz parte da ética do psicanalista e que a gente pode ter como referência também para escutar melhor. Então, e quando a gente está nesse espaço de escuta, a linguagem que vale é a linguagem do paciente, né? A linguagem do outro, no nosso caso, né? E não a sua, né? Isso tem muito a ver também com a ideia de antropologia, por exemplo, né? De quando a gente se coloca numa outra realidade, num outro universo, numa outra cultura. Então, quando a gente escuta o outro, a gente tentar primeiro entrar um pouco nesse universo simbólico, no imaginário, quais são as referências do outro, para a partir daí a gente fazer as nossas interpretações, né? Seria o contrário da gente ouvir nu e cru o que é dito pelo outro a partir do que a gente acha, do que a gente pensa ou dos nossos valores e concepções. Então, outro exercício. E o interesse do psicanalista é pelas manifestações do inconsciente, né? E como que ele se dá na comunicação? Através dos ruídos de comunicação. Né? Quando aparecem os sintomas, as restrições involuntárias, os medos irracionais, as repetições insensatas, né? Como nos sonhos, ou nos atos falhos, né? Que é quando a gente está tentando dizer uma coisa e escapa uma outra palavra que a gente não queria ter dito. Então, o psicanalista tem bastante interesse nesses ruídos de comunicação e a gente vai ver, né, ao longo da fala aqui, da apresentação, o quanto esses ruídos têm muito a dizer, né, numa relação de comunicação.
E o palhaço, né? O palhaço ele não tá muito simpático, né? Talvez alguns de vocês tenham assistido a série do Coringa. Dá para tirar várias reflexões legais desse filme. Mas o que o palhaço faz? Então, o palhaço traz a comédia como um tratamento para a tragédia. Então, se o psicanalista, a arte do psicanalista é transformar sofrimento neurótico em miséria ordinária, a arte do palhaço é transformar essa miséria ordinária em preciosa experiência de vida. Então, das misérias que a vida coloca na nossa frente, dos dissabores, traumas, né, a gente tentar tirar alguma experiência. Ele usa o humor para isso, né? Então, alguns aprendizados aqui, algumas lições que a gente pode tirar da prática do palhaço. Ele tem uma profunda afinidade entre a ficção e a verdade das coisas, né? Então, ele está o tempo todo brincando com isso. Ele apresenta signos, então, aqui a gente fala da vestimenta, né, do palhaço, aqui a gente tem uma maquiagem, mas a gente tem um sapato que é muito maior do que o normal, a calça larga, né? Então, todos esses signos que representam que alguém pode ser um personagem diferente de si mesmo. Então, o palhaço ele acolhe a vida como ela é, em toda a extensão de sua miséria e com toda a ficção que ela comporta, né? Com todo o espaço para imaginar, para sonhar e para criar a partir dessa realidade que às vezes é dura, às vezes é maravilhosa também, né? Então, o palhaço tem esse dom que a gente pode tentar se inspirar um pouco. E olha que interessante, né? Quando a gente ri do palhaço, né? Isso aqui vem do livro, nós vimos, na verdade, de nós mesmos, porque nós escutamos por meio dele a verdade sobre nós, que nós nos enganamos, nós criamos ilusões, nos orientamos por fantasias e nos deixamos levar por enganos que são apenas respostas à força de nossos desejos. Então, o desajeitado, o inconformado com a cultura, com o meio, né, que o palhaço muitas vezes representa, na verdade é o que tem de todos nós, dentro de todos nós, né, de inconformidade com a cultura, com a realidade, com o que se espera da gente, né? Então, essa daí é outra reflexão interessante sobre essa arte que o humor pode trazer para a gente, quanto ele pode nos ajudar para a escuta, né? Aqui um videozinho do Tebas, né, do palhaço, autor do livro, que é de uma série que ele tem no YouTube, que é Fala que eu não te escuto. Né? Ele faz algumas brincadeiras, ali, algumas situações que ele testa esse modo automático de escuta, que muitas vezes a gente tem no dia a dia, que a gente não presta atenção na mensagem que é dita. Então, vou passar aqui rapidinho, menos de um minuto. Felipe, o Bruno tinha mencionado essa série no chat. Ah, é? Deu spoiler, ele colocou ali agora. Legal. Vamos assistir aqui. Eu fiz um recorte de 2 casos aqui pra gente dar uma olhada. Show. Ué, não foi. Tá rodando aí? Ah, tá carregando. Vamos ver se vai. Tá carregando. A gente, só para te dizer, Felipe, tu pediu para eu te falar com o que a gente está falando no chat ali. Surgiram vários bate-papos paralelos de estudantes. E, não, algumas dicas bem legais ali, alguns comentários. E a Lu falou sobre a série que estava lá na imagem, né, do Freud. Né? Isso. E a gente falou algumas coisas ali no chat, mas acredito que não teve nenhuma pergunta assim também, só para te falar. Massa, depois eu quero ler todo o chat. Uma pena não poder fazer essa interação em tempo real, pessoal. Mas, eu tô vendo que parece que o vídeo não vai rolar aqui, né? Então vamos tocar bala. Depois, então, eu sugiro, depois eu posso compartilhar alguns links ali de vídeos da série, né? Mas que basicamente o que aparece são situações em que, por exemplo, ele chega e pergunta para um segurança onde é que fica onde é que é o Itaú mais próximo? Que eu vou ali estourar o caixa. E o cara, não, o Itaú mais próximo fica dobrando a esquerda ali na próxima rua, né? Então, imagina uma pessoa ali que trabalha com segurança, ou qualquer pessoa que lida com o público, né, que está ali no modo automático, até a gente como professores, né, que às vezes está acostumado a receber as perguntas, certos tipos de perguntas, às vezes vem uma pergunta um pouco diferente, a gente vai lá e responde no automático também, não para escutar o que realmente foi perguntado, né?
mas vamos tocar bala. Então, a reflexão que ele faz sobre essa série do Fala Que Eu Não Discuto é que as pessoas estavam tão presas ao discurso antecipatório que marca e dá agilidade ao cotidiano, mas também esvazia de interações significativas. Olha que interessante, né? A gente que está na sala de aula, a maioria que atua como professores, né? Quanto a gente pode perder, né? Quando está com o ouvido automático, de também ter momentos significativos, né? Então, nessa repetição de sentidos antecipados, referendamos relações de poder, né? Então, algumas relações de poder que já estão estruturalmente estabelecidas, a gente simplesmente segue elas sem questionar muito. Filho, eu tô ouvindo aqui um negócio, fica quieto, filho. Mas temos uma participação. Deixa eu vou tocar aqui então. Então, a verdadeira escuta que eles colocam é um ato político, porque ela suspende os lugares constituídos, né, as relações de poder estabelecidas, para colocar todo o centro de poder nas palavras, né, que estão efetivamente sendo ditas, independente de quem está pronunciando. Então, né, a gente chega aqui na proposta do encontro, que é da gente pensar a escuta como um primeiro passo para a comunicação, né, que é o que eles colocam nesse livro. Então, fortalecendo, né, a escuta como atitude ética e política, né? Então, a arte da escuta, ela começa pela atitude de renunciar a exercer o poder que nos é atribuído, né? Isso é uma coisa que para a ética do psicanalista é bastante forte, né? Por ser uma pessoa que está numa posição ali de escuta e está numa posição de saber, então ela ocupa um poder, até uma autoridade, né, em relação ao paciente, mas a base da ética do psicanalista é não exercer esse poder, né? Se o paciente está dizendo que não, aquela pessoa sabe mais do que eu, então ela pode me dar a resposta para os meus problemas, a ética do psicanalista é de não fazer isso, é de ajudar o outro a se escutar melhor e não de dizer para o outro o que deve ser feito, né? Então essa é uma atitude ética e política que a gente pode, né, também buscar ter como referência. Então, aqui alguns exemplos, né, o interrupting e mansplaining, né, como expressões de fenômenos de poder, né, então, o homem, que na verdade são expressões de poder do machismo, né, então, o machismo como uma expressão de relação de poder entre o homem e a mulher, em que o homem se sente no direito de interromper uma mulher quando ela está falando, ou de explicar algo que uma mulher acabou de falar, e que são antecipações de sentido, né, que muitas vezes a gente faz, inclusive quando a gente se autoriza a falar pelo outro, ou se apropriar do sentido do que ele ou ela diz, né? Então, essas relações estruturais que a gente tem, né, do patriarcado mesmo, né, do homem ter um valor maior que a mulher na cultura, do racismo, né, das posições de classe, várias dessas distribuições desiguais de poder que a gente tem estruturalmente na nossa sociedade, a gente muitas vezes se sente no direito de dizer pelo outro, né? Isso acontece bastante com a relação também com os povos indígenas, né? De apropriações que a gente faz, ou de outros povos, de outras culturas, é uma coisa que acontece bastante, isso é não escutar, né? Então, eles apresentam a escuta como um tratamento social e psicológico para esses conflitos, tanto esses conflitos estruturais, que aqui eu trouxe alguns exemplos, quanto outros conflitos, né, os próprios conflitos internos, né, que a gente tem com nós mesmos, né, se vai no psicólogo para tratar justamente esses conflitos internos, quanto os conflitos que a gente tem na mente de trabalho, com a nossa família, com as pessoas que a gente convive, né? Mas, além disso, né, da escuta como esse tratamento, ela também como uma forma de tornar a experiência humana mais rica e mais interessante, né? Então, a ideia de que quando a gente está disposto a ouvir o outro, a gente está disposto a entrar no universo do outro, né? Descobrir isso pode ser uma forma da gente viajar também, entrar no novo mundo, sair um pouco das nossas caixinhas, das nossas referências que às vezes a gente vai se engessando e está aberto para ter novas experiências. Então, a escuta também como uma experiência para enriquecer e tornar a vida mais interessante. Daí a gente entra nessa ideia, né, de escutar, da escuta de si, né? Eu falei desses conflitos que podem vir dos conflitos mais estruturais para os nossos conflitos mais internos, né? Então, dar esse primeiro passo, né, de escutar a si mesmo para a gente ter a capacidade de escutar o outro, né? Essa é uma das propostas que o livro traz também.
Mas qual que é a definição que eles trazem de escutar-se, né? Então, escutar-se é desconhecer-se. Olha que interessante, né? A gente falou bastante aqui no grupo já, e acho que todos já compartilharam algumas referências sobre autoconhecimento, né? Então, aqui é mais uma definição, uma possibilidade de como definir o autoconhecimento para engrossar o caldo, né? Então, escutar-se é desconhecer-se, despir-se do conhecimento e das inúmeras versões que fazemos e refazemos de nós mesmos. O que a psicanálise chama de narcisismo, né? Então, sair um pouco desse universo que a gente cria para a gente, vai se fechando e se abrir para outros universos também. Então, esse é um passo para conseguir escutar o outro, conseguir se escutar também, porque o nosso narcisismo está sempre agindo, ele está sempre trabalhando, e é um exercício constante que, não sei, mas eu acho que não tem cura, pelo menos, né? Nem sei se é o objetivo, mas enfim. Daí a gente vai falar de expressão das emoções, né? Então, quando a gente está expressando o que a gente sente para o outro. Então, segundo essa teoria desse psicólogo armeno, é a teoria 738-55. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente está expressando as nossas emoções, 55% é pela linguagem corporal, 38% pela voz e 7% só pelo conteúdo da mensagem. Vamos ver, o Bruno é bom dos memes que eu sei, talvez ele já tenha previsto o meme que eu vou passar aqui agora. Será que vai? Acho que não vai. Deixa eu vir aqui para ver o chat. Acho que não vai dar para passar o vídeo. Mas vocês conhecem esse vídeo? Cacete de agulha. Então, eu não sei se todos conhecem, mas alguns conhecem. Essa é uma cena engraçada, né? Que é um camarada que tá fazendo uma doação de sangue ali para uma situação, né? Tá incentivando o pessoal, né, para um programa de TV para doar sangue para um caso de um colega de trabalho dele que estava precisando. Ele fala, não, é super tranquilo, você pode vir aqui doar, não dói nada. Ele começa a se retorcer assim o rosto, não sei o que, aquela expressão corporal, a voz dele vai ficando alterada. E no fim até a mensagem, né? Isso que é engraçado, porque a gente fala que só 7% da mensagem, só 7% da expressão das emoções vem pela mensagem. Nesse caso, ele não conseguiu resistir, ele largou um cacete de agulha, porque estava doendo muito. Então, nesse caso, uma reflexão que dá para a gente fazer, né? Boa, Luísa. Luísa compartilhou o vídeo, mas não assistam agora, por favor. Mas vale a pena ver depois. Mas uma reflexão que a gente pode fazer, né? Vamos pensar sobre escutar a si mesmo, né? Eu, por exemplo, se tivesse que tirar sangue com um repórter fazendo uma entrevista na hora, eu não teria nenhum problema, porque eu tenho as veias super saltadas, eu não sinto nenhuma dor. É muito fácil do enfermeiro achar a veia e tirar sangue, então não seria um problema. Mas se doeu para ele, é porque provavelmente ele já tirou sangue outras vezes na vida, ele sabia que doía para tirar sangue para ele, né? Ou que é uma coisa que ele tem medo. Então, a gente não sabe como é que foi o contexto que se construiu essa entrevista, né? Se ele não teve muita escolha, teve que falar ali na hora, mas talvez se ele tivesse tido a chance de se escutar um pouco, né? Então a gente vai falar daqui da escuta de si, ele teria pensado, nossa, apareceu uma reportagem aqui que estão querendo filmar alguém enquanto tira sangue. Eu vou evitar isso de tudo que é jeito, porque vai dar errado, vai doer, eu vou fazer um fiasco, não vai dar certo. Né? Então, talvez se ele tivesse tido a oportunidade de se escutar nesse momento, ele teria evitado ao máximo ter participado dessa reportagem. Enfim, só uma reflexão que talvez dê para fazer a partir desse vídeo. Daí, então, né, uma aspas aí do livro, de que a gente ignora que escutar se faz com todos os sentidos, né? E não apenas com a nossa audição, mas quando nos encontramos com inconsistências, incoerências ou contradições, né, que é tudo que aconteceu nesse vídeo, a gente tende a achar que a comunicação precisa melhorar de tal forma que a mensagem ou a demanda emerja com mais clareza. Então, a gente tem essa tendência de achar que dá para... Tudo a gente pode comunicar melhor e fazer a mensagem o mais clara possível, mas esse meme aí, né, esse videozinho, ele traz... Será que dava para comunicar melhor? Será que... Então, a reflexão é, na maior parte do tempo, essa questão de tentar buscar comunicar melhor é exceção, não a regra. Ou seja,
na maior parte do tempo, escutar o outro é escutar justamente essas dissonâncias, incongruências, como a própria essência da mensagem, né? É isso que faz ser tão engraçado também esse vídeo. E quando a gente fala dessas dissonâncias, incongruências, né? Vocês lembram que eu falei ali do início, né? É um dos principais interesses que o psicanalista traz, né? Porque é aí que a gente vê as expressões do inconsciente, aquilo que a gente não sabe muito bem como dizer, mas em algum momento aparece, brota, surge e a gente não consegue controlar. Então, daí a gente vai entrando agora para o meio, né, da nossa conversa, que é entrar já para o primeiro elemento que eles trazem no livro, que é o elemento lúdico, a importância do elemento lúdico para a escuta. Então, esse historiador e linguista holandês, ele vai falar aqui de 3 eixos, né? 3 eixos que guiam a nosso tipo de sociedade, né? Então, o eixo sapiens, né, do pensar, do representar, do planejar, da razão, né? O eixo Faber, né, do executar, do trabalhar, do ocupar-se, né? Então, aqui nós todos trabalhamos numa instituição de educação profissional, né, e tecnológica, então a gente sabe da tendência da nossa sociedade de supervalorizar aqui o eixo sapiens, né, a razão como algo superior, mas o nosso trabalho é justamente para mostrar as interações, né, que o eixo Faber também traz várias formas de saberes e de conhecimentos, e o Ludens, né, na educação também é muito discutido isso de forma geral, o sentir, o brincar, o criar, né, da importância que esse eixo também tem para a produção de conhecimentos, né. Então, daí a gente vai falar desse Homo Ludens, né. Aqui eu não achei um ser humano se divertindo, mas a gente gosta tanto dos cachorros, né, que dá para se identificar bastante. Então, esses 3 eixos, né, eles são integrados, né, mas infelizmente, o que eles colocam, né, que nem eu comentei, nós não fomos educados para acreditar que eles estejam em pé de igualdade, né. Então, a nossa sociedade tem uma tendência, né, tem toda uma história aí, né, da modernidade, do iluminismo, né, do valor da razão, que acaba predominando, acaba tendo, em muitos sentidos, a gente acaba dando uma prioridade, um valor maior, né? Então, que eles colocam que certas emoções nos fazem sentir vulneráveis. Olha que interessante. O risco dessa vulnerabilidade se espalhar provoca uma reação defensiva e repressiva por parte do grupo, né? Que é uma fala em relação aos ambientes de trabalho, principalmente, né? Nas organizações. Eu estudei administração, por exemplo, né? No curso da administração é muito interessante que sempre que eu ou algum colega tentava trazer questões de emoção e de questões mais ligadas à sensibilidade, ao lúdico, era muito interessante ver a reação da maior parte dos professores de não, mas isso não é administração. A administração é decisões com base na racionalidade, né? Tudo com base na razão. Né? O quanto isso é um paradigma aí, e como se na prática, no dia a dia das organizações, a gente não lidasse com as emoções o tempo todo, né? Com a relação com o outro, né? Como se a gente pudesse racionalizar tudo. Então, uma coisa que eles colocam no livro, então, é que o eixo Ludens é nele que reside o nosso potencial inovador, né? O nosso potencial de criar, né? Criança, né? A palavra criança vem de criar. Então, a proposta é de fazer conciliar, né, essa experiência do adulto, né, essa coisa mais madura ou até da racionalidade, com a inocência da criança. Então, essas 2 sabedorias complementares e todas aquelas 3 sabedorias ali que eu comentei antes, para a gente lidar com elas de forma complementar requer uma alternância de focos, né, e capacidade de sair e entrar nas situações. Então, né, não é fácil, né, a gente mudar do modo racional para o modo conhecimento técnico, para o modo lúdico, mas é um exercício da gente conseguir entrar nas situações de trabalho que a gente vive, nas situações de relacionamento que a gente vive e tentar, né, sair delas, voltar de novo com a cabeça mais fresca e mobilizar o que vai contribuir mais para determinada situação. Então, a ideia de que a escuta lúdica, né, que é essa proposta do livro, como um estado de jogo. Olha só. Então, a escuta lúdica não é uma escuta inconsequente, mas uma forma de produzir um substituto virtual dos problemas reais para poder regressar a eles com o melhor ponto de vista
e uma atitude menos parcial. Então, o estado de jogo, a metáfora ou alegoria, que tem muito a ver com o palhaço, né, com o que o palhaço faz, são cenários e simulações por meio dos quais tratamos o conflito pela palavra, né? O psicanalista traz muito isso também, né? Um processo de psicanálise é tentar tratar os seus conflitos internos através da palavra, através da linguagem, né? Na relação com o outro. Então, antes de que esses conflitos, né, a gente substitua a palavra pelas ações, né, que os conflitos se deem de fato. Então, muitas vezes, um conflito que está latente, o simples fato de reconhecer pela palavra que ele existe, ele pode ajudar para que ele não exploda de uma hora para outra por ele estar sendo negado aquela existência dele, né? E isso, para os ambientes de trabalho, é uma reflexão bem interessante da gente ter. Pessoal, falei bastante, né? Tá na hora de escutar um pouquinho, né? Então, vamos fazer um jogo? Deixa eu voltar aqui para ver o chat, ver a interação com vocês. Vamos fazer um joguinho rápido aqui? Bora? Então tá, eu vou colocar uma situação para vocês aqui e em seguida, no próximo slide, eu vou comentar as regras desse jogo, como é que vai funcionar. Eu vou pedir para, nesse momento agora, vocês ficarem bem atentos, porque vai ser um jogo interativo e vai ser aleatório, então tem que estar todo mundo de prontidão para participar e vai ser de tiro, assim, recebeu a demanda, respondeu rápido. Então, vou pedir para vocês estarem bem atentos e ligados aqui no chat, que eu vou me comunicar por conversa privada aleatoriamente com vocês. Mas deixa eu falar então aqui a situação para a gente pensar. Então, imaginem a seguinte situação. Uma chefe e uma subordinada se encontram no café da frente do seu local de trabalho, durante o horário de almoço. É um encontro meio inesperado. Elas sentam juntas para comer, um pouco constrangidas. E a chefe diz: então, pessoal, o jogo que a gente vai fazer se chama esse aí. É um nome em francês, eu não vou tentar dizer aqui porque eu não sei, mas é o cadáver esquisito. Cadáver esquisito. Obrigado. Merci beaucoup, Douglas. Esse é o chefe Claude. Alguém já ouviu falar nesse jogo? É um jogo do surrealismo, movimento artístico do surrealismo. É um jogo muito simples que o pessoal do surrealismo, né, para trazer uma referência de surrealismo, Salvador Dalí, né, aqueles quadros, aquelas pinturas que parece que estão saindo da tela, assim, todos aqueles elementos de sonho, né, de uma surrealidade, né, que é uma palavra que entrou para a linguagem popular, né? Esse é um movimento artístico dos anos 20 do século passado. Então eles faziam esse jogo, que é um jogo bem simples, que dá para ser jogo de criação de desenhos coletivos. Esse aqui é um exemplo de um desenho coletivo, ou de histórias coletivas, de fazer uma escrita colaborativa, né? Então dá para usar isso para fazer poemas, para diversas finalidades. E aqui a gente vai usar para criar um diálogo. Então, vocês lembram da situação que eu falei ali antes? Então, a gente vai fazer um diálogo para aquele encontro inesperado que aconteceu entre a chefe e a subordinada. E funciona da seguinte forma. Então, cada pessoa escreve num pedaço de papel um pedaço do diálogo. Sabendo apenas, então tem que ser em ordem, né? Uma pessoa de cada vez, e cada pessoa só vai saber o que foi escrito pela pessoa anterior, né? Então, para dar o exemplo aqui desse desenho, vocês podem ver que ele está dividido em 4 partes, né? E elas estão meio diferentes, assim. Então, tinha uma regra, né? A combinação era fazer um desenho de uma figura humana, ou mais ou menos humana. A primeira pessoa fez a cabeça. A segunda pessoa que fez a primeira parte do tronco, ela só enxergava a cabeça. A terceira pessoa que fez essa parte de baixo do tronco, início das pernas, ela só enxergou a da anterior, ela não sabia como é que era a cabeça. E a última só enxergou a anterior, né? Então, aqui é um desenho que usou esse jogo do cadáver esquisito. O nome do jogo vem por causa da primeira vez que fizeram essa brincadeira, que era uma poesia coletiva, e saiu essa palavra, cadáver esquisito, dentro da poesia. Eles acharam engraçados e batizaram o jogo assim. Então, vamos lá, como é que vai funcionar? Então,
vai ser assim, ó, a primeira pessoa vai fazer a primeira frase, sendo não vai poder escolher, vai ser a chefe, né? Porque ali a situação coloca que a chefe fala primeiro. Então eu vou pedir para a primeira pessoa que vai receber aqui no seu chat privado, eu vou dizer, ó, eu vou dizer ok, né? Então fiquem atentos, quem recebeu o ok é porque vai fazer a primeira fala desse diálogo, sendo a chefe. Então como é que vai fazer? Vai copiar ali, né? Vai escrever chefe, 2 pontos, e vai escrever uma fala da chefe. Então, quais são as regras? O tamanho da palavra, o tamanho da sua escrita é livre, o conteúdo é livre, pode escrever o que quiser, né? Vai ter uma referência do que foi dito anteriormente, o primeiro vai ter referência da situação. A escolha dos personagens também é livre, então se quem falou antes de você foi a chefe, e você achar que a chefe precisa dizer mais alguma coisa, não tem problema repetir. Boa, Igor. Boa pergunta. É isso mesmo. Então, assim, quem receber, né? Então, agora, só a última informação. O tempo disponível para cada participante é 30 segundos. Então, assim, quem receber no seu chat privado, eu vou ligar o timer aqui, vai ter 30 segundos para responder para mim. Então, é só responder a mensagem que eu escrevi. Então, o primeiro eu vou dizer ok, né? E vai escrever a primeira frase da chefe, vai escrever a primeira frase da chefe e vai mandar para mim de volta dentro dos 30 segundos. Então, quando acabar os 30 segundos, me mandou, eu vou mandar para uma próxima pessoa aleatória, eu que vou escolher aqui, e essa pessoa, a partir da frase que eu mandei, também vai me responder na mesma mensagem a sua frase, vai ter os mesmos 30 segundos. O Igor pediu 1 minuto para estar no celular. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a ideia assim, ó, é não pensar muito e escrever a primeira coisa que vem na cabeça, né? Até para ser mais dinâmico, que a gente está em 13 pessoas, né? Vocês acham que dá para ser 30 segundos? Para o Igor pode ser 1 minuto aí por conta da questão do celular. Mas alguém gostaria que fosse 1 minuto? Ou o que vocês acham? Digam aí as opiniões, rapidamente. Enquanto eu abro aqui o nosso relógio. Felipe, Oi. desculpa, eu tô no celular e eu vou sair, vou entrar no computador para fazer o jogo, porque aqui eu não enxergo direito o chat. E aí eu vou me atrasar um pouquinho. Eu já estou entrando na sala pelo computador, tá bom? Tá, beleza. Então tá. Ninguém vai saber quando vai ser a Márcia, mas vai ser mais pro final. Não, então tá. A Márcia vai ser bem pro final, porque a Márcia hoje está atrapalhada com as tecnologias. Beleza, Márcia. Obrigada. Valeu. Mais alguém tá no celular? O Igor e a Cris estão juntos? Se a Cris estiver no computador, eu posso mandar 2 vezes para ela. A Gi tá no celular. Tá no computador, Cris? Tá, beleza. O Douglas, eu vou te pedir um auxílio só, que eu tô tentando ver aqui. Eu sei que no maisinho aqui tem um timer que eu testei hoje de tarde, só que não tá aparecendo aqui para mim. Será que aparece para ti? Mais, deixa eu ver aqui. Tem um timer ali. Cara, ativar o cronômetro. Deixa eu fazer um teste aqui. Isso, não tá aparecendo para mim. Se tu puder configurar ele para 30 segundos e... Desativar. Eu ativei agora, mas não vi nada acontecer. Se tu clicar nele, vai aparecer, vai abrir uma aba. Ah, tá ali em cima. Tá, beleza. Iniciar. Será que tu não tem como passar isso para mim? Eu acho que se eu te colocar como moderador. Pera aí. Boa. Se rolar isso, acho que vai facilitar. Tornar moderador. Vê se aparece agora lá. O mais ali. Boa, apareceu mais opções aqui. Vamos ver. Aqui. Aí o cronômetro aparece lá em cima, do lado de bate-papo, acho que em cima de bate-papo. Tá, ativei aqui. Aparece para vocês, pessoal, o timer ali em cima? Isso, no canto, no topo esquerdo, né? É isso aí. Tá 5 minutos e 30. Agora 0030.
Configurei para 30. Beleza, vai dar um barulhinho no final. Show. Então, vamos lá. Estão preparados? Vou passar o ok para o primeiro aí fazer em 30 segundos, então. Tá, pera aí só um pouquinho, só um pouquinho. A Sabrina aqui teve que abrir a porta, um segundo. Olha só, todo mundo sabe da conversinha inicial da chefe com a colaboradora? Será que não seria legal mostrar de novo aquela tela rapidinho? Vamos voltar lá. Bem lembrado. Então tá, situação para o primeiro começar, né? Uma chefe e a sua subordinada se encontram no café na frente do seu local de trabalho, durante o horário de almoço. É um encontro meio inesperado, elas sentam juntas para comer, um pouco constrangidas. E a chefe diz... Beleza, então a primeira pessoa vai continuar essa história aí. Então tá, a primeira pessoa já recebeu o OK, vamos ver se ela tá ligada. Eu vou pedir para a primeira pessoa que recebeu o OK só me responder ali para a gente testar. Valeu, primeira pessoa. Então, valendo. Tá contando aqui os 30 segundos. 27, 26, 25, 24. Me acompanha aí, Douglas, por favor. Mas, então, né, só para lembrar. Então, a primeira pessoa vai me passar. Eu tô com um documento aqui paralelo que eu vou montando essa história, vou montando esse diálogo aqui, né? E no final, ó, a primeira pessoa foi bem rápida. Já me passou aqui. Então, eu já vou passar para a segunda. Vamos lá, segunda pessoa. Já está recebendo. Reset. Tempo valendo. Contando os 30 segundos aqui da segunda pessoa. Deixa eu ver o chat aqui como é que tá. Aqui apareceu, não atrapalha. Precisa muita concentração. Será que foi o Igor? Será que ele estava respondendo e comentando no chat público ao mesmo tempo? Não sabemos. Segunda pessoa aqui me passou. Vamos ver quem vai ser a terceira pessoa. Pessoal, vou pedir só para lembrarem de começar a frase colocando se é a chefe ou se é a subordinada, tá? Então, a segunda pessoa acabou de receber aqui. Contando o tempo. Pessoal, isso aqui é uma experiência, tá? Eu nunca fiz isso, só brinquei disso com um pedaço de papel que vai circulando na sala de aula. Então a gente está descobrindo aqui como adaptar para as tecnologias. Ah, o tempo não está correndo? Já deve estar chegando terceira pessoa. Aí, terceira pessoa já respondeu. Vou passar aqui para quarta pessoa. Quarta pessoa acabou de receber. Vamos fazer o timer funcionar agora. Valendo. Nossa, vocês são muito rápidos, não precisa nem do timer. Então já foi a quarta pessoa, mais uma. Tomara que eu não esqueça de colar nenhuma aqui no nosso geral. Ó, quem está fazendo agora ganhou um tempo extra, mas vamos lá. Faltou uma musiquinha, né? Vamos ver o que está rolando aqui no chat. Aí, ó. Já veio. Mais uma pessoa. Vamos ver se vocês estão preparados. Foi. Acho que nem precisava do timer. Porque vocês estão indo muito rápidos.
Muito rápido. Quem que tá agora? A última. Escrevendo. Vou ligar o timer aqui para criar um clima de suspense. Aí, já veio. Já veio. Próximo. Pro próximo. Deixa eu ligar o timer aqui. Reset. Ligou. Tá rolando. Será que já está na hora de chamar a Márcia? Tá chegando perto do final. Márcia, avisa pra gente aqui no chat quando tu tiver a postos. Ela avisou ali, ela tá disponível. Beleza. Mais um aqui então. Quem será que vai receber? Oi. Vamos ligar o tempo. Rolando. Pararara. Terminou o tempo. Será que essa pessoa vai responder? Ah, eu acho que ela já respondeu. Eu achei que ela estava falando comigo. Então, só que ela não disse quem que é, se é o chefe ou subordinado. Vou decidir então. Decidi passar para o próximo. Próximo então, já foi passado, reset, está contando o tempo. Está contando o tempo. A pessoa ficou um pouco surpresa, mas acho que ela vai responder. Boa! Já veio então, faltam só mais 3 pessoas. Está quase acabando, pessoal. Fiquem atentos aí que ainda não foi. Então tá, mais uma pessoa recebeu, está contando o tempo. Tempo chegando no final. Aí. Fechou, já recebi. Vamos lá, quem será que é agora? Faltam só 2. Já foi. Penúltima pessoa já foi, tempo contando. Será que vai agora? Pressão, pressão. 10 segundos. Tá quase. Tá chegando na última pessoa. A gente já vai ter um diálogo aí. Aí, chegou. Então, a última pessoa acabou de receber.
ligar o tempo. Resetou. Pessoal, nas minhas contas aqui a última pessoa acabou de receber. Caso alguém não tenha recebido, me manda uma mensagem privada ali que eu posso ter deixado alguém passar, tá? Momento teoria. Aí, acabei de receber. Tempo, fechou, temos uma história. Ó, a última pessoa não me disse quem, mas dá pra imaginar quem era. E aí, pessoal, nossa, foi difícil fazer isso, 30 segundos é muito rápido. Foi difícil pra vocês? Curiosa pra ver como é que foi. 30 segundos foi um bom tempo? Meio doido, meio doido. A ideia é ser meio doido mesmo. Doido vai ser o resultado, né? Foi muito rápido, os 30 segundos, nem deu pra pensar. Que bom, Carol, essa é a ideia, né? Era escrever sem pensar muito, daí agora a gente vê no que deu. Beleza, então. Eu tô com um arquivo aqui do lado que já tá com a história, então eu queria perguntar se alguém gostaria de ler a história. Fazer esse suspense aí e ler pra gente. Daí eu mando no privado pra essa pessoa. É só dizer, quem falar primeiro aqui no chat pode ler pra gente a história. Alguém gostaria? Posso ler, ó. A Márcia falou primeiro, Igor, vou passar para ela então. Não, vamos fazer assim então, ó. Não, passa pro Igor. O Igor é querido, passa, é um fofo. Eu cedo a vez. Depois. Não, vamos fazer o assim. Igor é querido, é um fofo. Passa pro Igor. Pode passar, não tem problema. Não, ó, já achei uma solução, Márcia. Eu vou dividir a história em 2. Tá. Então tu vai ler a primeira metade, eu vou mandar para ti, a segunda metade eu vou mandar pro Igor. Pode ser? Bom. Pode, perfeito. Já tô até vou ficar com o microfone ligado. Gabriel, baixa o som. Consegue ligar o microfone depois, Igor? Ô, Felipe, a Sabrina sugeriu de um seu chefe e outro subordinado, não seria legal? Ah, massa, boa ideia. Pode ser, vamos fazer assim então. Tudo. Boa, Sabrina. Eu vou mandar para a aqui. Eu vou falar pelo chat da Crislane aqui, pode ser? Claro. Pelo computador. Tá, então eu mandei a história aqui para que rolo, tá no chat privado da Márcia, e agora eu vou mandar para o da Crislane. Tá. E eu vou ser o chefe ou vou ser o subordinado? Com vocês agora, eu vou desligar meu microfone aqui, escolher os papéis. Eu tenho mais cara de subordinado. Só a cara, né? Vou ficar de chefe. Então vai lá, chefe. Tá, posso ir lá? O chefe fala o seguinte: olá, tudo bom? Não sabia que você vinha aqui. Oi, tudo ótimo. Como todos os dias por aqui. Mas esse almoço está estranho hoje, você não acha? Você almoça sempre aqui? Sim, venho quase todo dia aqui. Não, ainda é... Não, mas tem que ser o chefe. Ficou estranho. Na verdade, está subordinado, mas... Foi uma repetição, não tem problema, agora é o Igor de novo. Você almoça sempre por aqui? Sim, venho quase todo dia por aqui, mas prefiro nas terças e quintas. Estou me sentindo cansada com tudo que está acontecendo. Mas como estão as demandas que te passei no dia de ontem? Está tudo bem. Fiz 70%. Poxa, que pena que... Nossa, mas aí... Tá. Poxa, que pena que você não conseguiu terminar. Achei que seria possível. Será que se tiver ajuda vai conseguir concluir? Com ajuda consigo. Vou fazer o meu melhor. É sempre bom. Adorei. Então vamos combinar de sair no final de semana? Que tal? A gente continua o papo e podemos definir isso melhor. Você acha? Sou meio tímida. Prefiro com todos juntos. Fim. Que velho. Igor saidinho, hein?
Muito bom, pessoal. Saiu até uma... Como é que é? Uma paquera aí no negócio? Paquera, é. Não, e assim, ó, e esse subordinado é muito gente boa, porque fez 70%, a chefe reclamou, e ele ainda vai tentar melhorar, e a chefe diz que é sempre bom. E ele ainda Tá boa a vida de subordinado, né? Se sentiu até com subordinada, na verdade, né? Se sentiu até com a permissão de chamar a chefe para sair. Pessoal, obrigado. Igor e Márcia, foi divertido esse momento. Espero que vocês tenham se divertido também. Tô abrindo aqui agora o chat aí, ó. Várias risadas e comentários. Mas a ideia era a gente experimentar um pouco nessa essa incerteza, né? Essa coisa da escuta que é viver um pouco lúdico, se deixar levar. A gente criou aí nessa brincadeira surrealista, né? Que poderia ter sido um desenho, poderia ter sido uma poesia. A gente fez um diálogo aí numa situação. Preciso sair. Beleza, Luísa? Valeu por ter participado aí com a gente. Que bom que tu conseguiu ficar até esse momento. Agora vão vir mais algumas reflexões, aí tu pode assistir de boa depois da gravação. Então tá, pessoal. Vou dar um pulo aqui depois dessa experiência. Para a gente então começar a pensar, né, sobre empatia, sobre conversação, e a gente teve uma experiência aí de momento lúdico para a gente trazer e fazer alguma reflexão em cima, se a gente quiser. Então, olha que interessante aqui esse linguista, deixa eu ver se estou com o microfone ligado, sim. Esse linguista americano, né, ele traz 8 regras para uma boa conversação. Então, vamos lá, quais são as 8 regras que ele traz? Faça a sua contribuição tão informativa quanto for exigido, para os objetivos atuais da conversa, restrito a isso. Não faça a sua contribuição mais informativa do que é exigido. Não diga o que você acredita ser fácil, né? Diga coisas que são mais complexas, mais difíceis. Não diga aquilo o qual lhe faltam indícios adequados. Então, você tem que embasar a sua fala em dados, informações. Evite a obscuridade de expressão, né? Evite a ambiguidade. Seja breve, evite a prolixidade e seja organizado. Bom, pensando no que a gente conversou até agora, nessa conversa, né, que foi feita de acasos, né, que a gente acabou de criar esse diálogo, né, vocês acabaram de criar, que foi uma situação que era um acaso e cada um foi colocando uma fala com um acaso e aí se constituiu uma comunicação. Será que essa comunicação que a gente criou ali, essa conversa, ela faz sentido? Ela poderia acontecer na vida real? O interessante é que parece que sim, né? Daí quando a gente olha aqui para essas 8 regras de comunicação, será que é possível chegar em todas nessa exatidão, né? Nessa coisa racional de não ser ambíguo, né? Porque será que aquela pergunta ali da subordinada de chamar para sair em outro lugar, será que era realmente um pedido para sair? Estava com interesse além da questão profissional, poderia ser outra coisa, né? Então, tem uma ambiguidade ali na questão que a chefe, de pronto, não quis dar muita chance para ir para um determinado lado, né? Então, já respondeu de cara. Então, daí, a reflexão que o livro traz, né? Palhaços e psicanalistas, né, que são nossos personagens aí de referência hoje, eles vivem da corrupção sistemática e metódica de quase todas essas 8 regras. Eles adoram ambiguidades, inversões e confusões. Eles desorganizam o nosso discurso. Mas há uma regra que ambos respeitam, que é a brevidade e a concisão. Então, olha que interessante, falar demais é o primeiro princípio de quem não está escutando, né? Esse princípio, eu vou retomar ele depois na reflexão final sobre a liderança, né? Então, aqui alguns fragmentos aqui do livro, né? Então, ao contrário do senso comum, para a gente pensar sobre comunicação, um bom diálogo, ele acontece quando as pessoas não se entendem perfeitamente, ou seja, quando se estranham dizendo o que dizem ou estranham o que o outro disse. Para o Jacques Lacan, né, que é um psicanalista, ele dizia que o equívoco é a essência da comunicação. Então, quando não há equívoco, não há escuta, né? Não há interação, não há troca.
isso não ressoa perfeitamente com a arte do palhaço, suas atrapalhadas, equívocos e desentendimentos? Né? E, por fim, eles colocam assim que há motivos pelos quais, em certos momentos, a troca de palavras ela não se reduz ao fluxo de informação. A troca de palavras ela tem um efeito secundário, que é de cura ou de reconstrução. Né? Ali era uma chefe, uma subordinada que talvez não se encontrasse tanto naquele ambiente, então elas criaram um novo espaço ali de interação, né? Que talvez pode ter resolvido, ter melhorado a relação delas ou não, né? E procede de um desentendimento irredutível entre nós e a linguagem. Olha que interessante, um desentendimento entre nós e a linguagem. Então, é difícil entender o outro muitas vezes, né? Já rola esse desentendimento, mas esse desentendimento acontece com nós mesmos, o que a gente quer dizer que muitas vezes a gente não tem tão claro, e a linguagem e a expressão disso que a gente gostaria de dizer. Então, olha que complexo que é esse tema da gente pensar em comunicação, né? E como é inviável a gente pensar esse tema a partir de regras, né? De objetivos, enfim, de claustrofobizar, né? De fazer uma comunicação reta, enfim. Daí vem o aspecto que o lúdico traz para a gente, da importância da loucura pessoal do homem-são, né? Então, aquele momento que a gente experimentou ali era para tentar ter um pouco, deixar a nossa loucura fluir um pouco, botar para fora ali possibilidade de um diálogo. Então, as expressões da nossa loucura, né? Está fora de si, desorientado, falando sozinho, são a parte escondida de nós e que concorre para que nos tornemos surdos, aqueles que insistem em se fazer espelho de nossa vulnerabilidade, dependência e loucura. O que eles estão falando aqui é uma coisa que é meio dura, assim, né, para todos nós. Eu acho um pouco duro isso, mas que pode ser uma verdade, né, que às vezes aquilo que mais nos encanta no outro, ou às vezes aquilo que mais nos incomoda numa outra pessoa, a gente está se espelhando ali, a gente está vendo algo que tem dentro da gente que a gente não gosta, ou algo que tem dentro da gente que a gente gostaria que tivesse e não tem, né? E o outro está refletindo isso para a gente, está colocando a nossa vulnerabilidade para nós mesmos, né? A nossa própria loucura, aquilo que a gente tenta negar de alguma forma, e por isso nos incomoda ou nos encanta, né? Então, o quanto escutar o outro, né? É mais um exemplo, né, de quanto escutar o outro tem a ver com escutar a si mesmo. Daí a importância de reconhecer e experimentar a sua vulnerabilidade para poder reconhecer e acolher a vulnerabilidade do outro, né? Então, aí acho que essa frase traz um pouco do sentido, né, da proposta do encontro de hoje, o título ali que eu propus para esse encontro. Então, o que eles colocam? Na nossa loucura sempre se insinua ainda em voz confusa ou abafada um fragmento do nosso desejo, né? Que muitas vezes a gente não está bem claro, mas ele está ali. E a escuta chata, normalopática, otimizada, que de certa forma é o que aquelas 8 regras tentavam fazer, né? É aquela que deixa a nossa loucura de lado, não tem espaço para loucura, né? A informação ela tem que ser direta. Considerando que tudo aquilo que não tem caminho fixo, reto de preferência, e objetivo definido é desperdício, é poesia ou brincadeira inútil, né? Então, seria a colonização da razão sobre o lúdico, né? De certa forma, dizer que o lúdico não tem tanta importância, não tem tanta relevância, não tem tanto a contribuir. E aqui o que eles estão advogando é justamente o contrário, né? Daí a gente entra para essa história da vulnerabilidade, né? Que é uma ideia que, acho que desde o primeiro encontro ali, que o Douglas apresentou, né, ideias iniciais, e trouxe várias referências da psicologia, né? Acho que essa palavra apareceu bem forte, a questão da vulnerabilidade, a importância da gente se deixar, se colocar vulnerável para se ouvir, para se reconhecer como um autoconhecimento e para se relacionar melhor com os outros. E olha que interessante aqui uma frase para a gente se policiar se a gente está realmente sendo vulnerável. Ao se expor, o verdadeiro vulnerável torna-se protagonista do espaço criado para o encontro com o outro. Está aberto para se encontrar com o outro. Enquanto o falso vulnerável fecha a porta e solta os cachorros. Né? Então, quantas vezes a gente fala assim, não, eu vou falar com tal pessoa, vou estar totalmente aberto, ou no nosso discurso, de não, estou totalmente aberto aqui para conversar. Só que na primeiro calo nosso que pisam, a gente avança, a gente ataca, a gente se defende, né?
Então, que legal a gente poder observar os momentos que a gente faz isso e falar, ó, falso vulnerável aí, né? Achei que estava sendo vulnerável, na verdade eu estou aqui cheio de defesas, cheio de proteções. Então, alguns pontos aqui para a gente pensar nisso, na ideia do diálogo, né? Logos, né? Do diálogo vem razão, né? Do grego, mas a ideia do diálogo é o significado que atravessa, né? Então, a gente, como escutadores, tentar se atravessar pelo significado que o outro tentou formular. Então, se colocar no lugar do outro, né? Depois a gente vai falar um pouco de empatia, mas esse seria o caminho. Então, quando há diálogo, as pessoas se escutam, elas se colocam no lugar do outro e fazem a palavra passar de um lado para o outro, né? Diálogo não é monólogo. E o diálogo, ele traz também o seu tribunal interno, né? O nosso tribunal de julgar as pessoas, de definir o que elas são, né? Ela traz para esse tribunal interno a parte que falta no julgamento, que é a voz do outro, né? Então, quantas vezes a gente define pessoas por uma situação ou por poucas situações, conhecendo muito pouco dessa outra pessoa, né? A gente define, tal pessoa é isso, tal pessoa não me interessa porque ela faz isso, ou tal pessoa isso por causa daquilo. Daí eles colocam uma estrutura aqui que eu acho interessante, né? Que é de quando a gente escuta a voz do outro, implica estar atento às suas razões, à razão do outro, aos motivos do outro, né? O que também, pelo que a gente está conversando aqui hoje, não quer dizer que o outro tenha isso tão claro, mas olhar para as inconsistências do outro, para a sua história, de alguma forma, estar interessado pelo outro, ouvi-lo antes de criar uma preconcepção, um julgamento. E daí eles falam dessa estrutura de diálogo, né? Dialogal que o julgamento tem, que deveria respeitar o que seria um processo judicial, por exemplo, né? Primeiro fala acusação, né? Eu quero julgar uma pessoa, então eu falo acusação, depois a defesa, segue a réplica, daí a tréplica, consulte seus arquivos, fale com os colegas e consulte jurisprudência, né? Tudo isso para nunca, mas nunca mesmo sentenciar, né? Uma pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, antes do devido processo, né? Então aqui é uma proposta de um exercício, né? Quando a gente se pega definindo pessoas, bom, será que eu já segui esse processo? Será que eu dei a chance de defesa para essa pessoa dentro do meu tribunal interno, né? Então, achei bem legal esse exercício para compartilhar. E daí a gente chega na parte final aí, mais pro finalzinho, que é sobre a escuta empática, né? A gente vai ver que o termo empatia vai ser a base da proposta que o palhaço psicanalista faz nesse livro, de um percurso de escuta, de alguns passos que a gente deveria estar atento para a gente escutar melhor o outro. Então, a escuta empática, o termo empatia vem do alemão, desse alemão, do Robert Vischer, se não me engano ele é um filósofo, então olha só, é um termo recente, né, um termo moderno, não é um termo antigo, que definiu como projeção do sentimento humano para o mundo da natureza. E deriva desse termo grego, né, que é o pathos, que quando a gente falou do lúdico ali antes, o pathos tem muito a ver com o lúdico. Então, a gente vai ver mais para frente agora os sentidos de pathos, que pode significar paixão, capacidade de afetar-se com o outro ou sofrimento, né? Então, a capacidade de afetar-se com o outro, da empatia, é diferente da simpatia, que significa sentir com o outro, né? A simpatia está mais ligada a uma conexão mais inicial, digamos assim, uma criação de intimidade, né? E afetar-se pelo outro já é uma coisa mais profunda, né? Então, depois que o encontro já aconteceu e que tu tá aberto para ouvir o outro e tu vai percebendo as experiências do outro, aquilo te toca de alguma maneira. Então, isso seria a definição que eles trazem de empatia. E o pathos, que é a base da empatia, tem 4 sentidos. Eu vou falar bem rápido deles, porque daí esses 4 sentidos se desdobram nos 4 momentos da escuta que eles propõem no livro. Então, o sentido aquele que sofre a ação, né, o paciente, vem de pathos, então tem a ver com a atitude humilde de quem recebe, espera e dá hospedagem ao outro, né? É um radical também ligado ao adoecimento, né? Então, da patologia, o termo patologia, que é o objeto que cuidamos quando nós vamos para o hospital, né? Então, pathos de paciente, pathos de patologia. Pathos também pode significar o oposto da razão, né? Então tem tudo a ver com a conversa da relação ludens e irracional, né? Que a gente fala. Então é identificado com sentimentos, com afetos, né? Se tocar pelo outro.
fonte das nossas paixões e das nossas loucuras. Então, olha só, quando a gente tenta compartilhar um pouco da nossa loucura, da nossa intimidade, né, a gente está fugindo um pouco da razão, e que isso pode ter um valor muito grande, né, para a gente criar e para a gente se conectar com o outro. E por último, o último sentido seria da disposição ou capacidade de ser afetado pelo outro, que é o que apareceu no slide anterior, né? Então, quando nós nos tornamos hospedeiros da potência das palavras, do dizer que as acompanha, não é porque retemos o sentimento e os conceitos do que foi dito, né? Que isso seria uma racionalização, né? Não, eu entendi tudo que a pessoa falou, ela teve tais sentimentos e teve tais conceitos que me ajudam a entender o que ela falou. Não, mas porque nós incorporamos. Olha que interessante, o pathos traz essa questão estética, de relação com o corpo, né? Nós tornamos aquilo parte do nosso corpo. Então, afetar-se pelo outro tem a ver com sentir no nosso próprio corpo um efeito daquilo que o outro compartilha com a gente. Isso é interessante, né? Porque nas teorias de educação, isso aparece bastante, né? Essa importância do lúdico, a importância do corpo, do aprendizado pelos sentidos, e não só pela racionalização. Então, aqui, a empatia, ela traz muito desse elemento. E que daí a gente chega nos 4 pilares da escuta, que seria, digamos assim, o grande finale assim, desse livro, né? A grande proposta que eles trazem a partir da escuta lúdica e empática, né? Então, a empatia ela pode ser definida como um nó, ou circuito, que liga ou dá unidade aos nossos modos de escutar o outro. Então, vejam que esses 4 elementos aqui, eles reproduzem os 4 sentidos de pathos do slide anterior. Então, eles primeiro falam que o processo de escuta começa pela hospitalidade. Então, acolher o outro, acolher o que o outro diz na sua linguagem e no seu tempo próprio, né? Então, até aqui, nesse primeiro momento de acolhimento, a simpatia é muito bem-vinda e necessária, inclusive. Depois a gente vai para o momento de hospital, que é a partilha da nossa vulnerabilidade, quando a gente começa a descobrir que há coisas que o amor não cura e o acolhimento também não resolve, né? Então, é um momento de diagnóstico da escuta, que a gente começa a realmente se abrir, né, para o outro e o outro com a gente. Daí a gente chega no momento do hospício, que é permitir ser que a gente é, né? Aquele ser mais genuíno que a gente tem dentro da gente, quando a gente está na nossa intimidade com nós mesmos e com o outro, a gente deixa transparecer, né? Então, abrindo-se ao estrangeiro em nós e no outro, com todas as incoerências e contradições que tem nisso. Então, pois escutar não é resolver o problema dos outros, né? Então, não é isso que o psicanalista faz, né? Oferecendo soluções e caminhos que ele não vê, mas também aceitar o que alguém tem de incurável e de louco em sua demanda. Então, a escuta, nesse momento, ela se reúne com a criação, com a experimentação, né? Que foi isso que a gente tentou fazer ali naquela atividade, a gente tentar interagir ali na nossa loucura, da coisa da pressão do jogo, desse estado de jogo, desse estado mais lúdico, chegar numa criação, fazer um experimento, ver se sai um diálogo dali, né? Ver se a gente consegue fazer um diálogo que faça sentido, que a gente possa imaginar na realidade. E, por fim, a gente se torna hospedeiro, né? Carregar, compartilhar e transmitir essa experiência vivida, né? Essa experiência do encontro com o outro. Então, depois de acolhido, tratado e reconhecido, a escuta nos transforma. Então, aquilo que eu falei no início, né, que é a proposta de que a escuta como algo transformador, seria mais ou menos assim, essas as etapas, né, que eles propõem para a gente prestar atenção quando a gente está se relacionando com o outro, quando a gente está com vontade de escutar, porque também não é toda hora que a gente está, né? Mas a gente considerar isso. Bom, pessoal, a gente já foi aqui quase 1h20, a gente está com 10 pessoas aqui ainda. Eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês estão achando, faz sentido, teria mais, vocês acham que a gente pode ficar por aqui? Se vocês já estão cansados, querem fazer outra coisa, né? Porque teria, assim, mais 5 slides, que seria para a gente comentar brevemente ali sobre a comunicação não violenta, né? Algumas contribuições, para a gente pensar a ideia do líder escutador. Então, mas vai de vocês, assim, isso vai estar no material, também posso passar para vocês depois, a gente está aqui 1h20, vai de vocês, eu acho que iria mais uns 15 minutos, né, se a gente for seguir, mas eu peço para vocês
darem feedback aí, comentar, se quiserem fazer algum outro comentário. Dá para seguir? Não estão cansados? Beleza. É complicado, né? A pessoa se propõe a falar de escuta e fala pra caramba. Beleza, então. Tive vários feedbacks aqui, vou tocar a ficha aqui pra gente finalizar. Então, aqui a CNV, né? Comunicação não violenta. Algumas dicas aqui, algumas reflexões para a gente ser melhor escutado, utilizando algumas ideias, né? Alguns princípios da comunicação não violenta. A regra básica da comunicação não violenta, eu acho ela muito interessante, assim, que é a regra da reciprocidade, né? Então, assim, se a gente quer confiança, confie. Se você quer autoridade, atribua autoridade. Se você quer proximidade, ofereça proximidade. E como essa regra é interessante, né, para a gente pensar quantas vezes a gente não coloca no nosso discurso, né, o quanto, não, acho que a gente tem que estabelecer uma relação de confiança, ou não, aqui eu sou o chefe aqui, mas meu papel não é exercer autoridade, ou a gente fala, não, vamos criar uma relação mais próxima entre a equipe, mas será que no discurso quer dizer alguma coisa, implica alguma coisa, causa alguma mudança real, né? Porque se a gente quer que uma pessoa confie na gente, né? A gente também vai ter que confiar nela. E confiar gera risco, né? Porque a outra pessoa pode nos enganar o tempo todo, ela pode nos passar a perna, né? Atribuir autoridade quando a gente está numa posição de poder deve ser muito difícil, né? É muito difícil, porque uma pessoa pode usar o poder mal e quem vai responder vai ser você, né? Então, você tem uma responsabilidade por estar exercendo uma posição de autoridade. Então, só alguns exemplos assim para a gente pensar e colocar que uma das coisas que eles falam bastante no livro é que mais vale pequenas ações que causam mudanças no nosso dia a dia, né? E pensando nessa regra da reciprocidade, do que 1000 discursos e, enfim, ações que a gente está disposto a falar sobre, mas não está disposto a dar um pouco, né, para poder receber em troca. Então, acho que essa é uma reflexão que é bem forte, né, e que a gente pode pensar aí a partir disso. Então, algumas dicas aí, regras da comunicação não violenta para a gente exercer essa regra, esse princípio, né, da reciprocidade. Então, falar em primeira pessoa, né, a vulnerabilidade ela começa por assumir para si, não assumir de si, né. Quantas vezes a gente fala de forma meio indireta, assim, né? Isso é mais difícil de criar uma conexão, né? Então, talvez eu tenha feito isso um monte aqui hoje na apresentação. Olha só que interessante, a gente para agora para será que eu fiz isso? Vamos pensar, né? Responsabilidade com o que se dá, né? Então, se a gente dá, a gente também tem uma responsabilidade por isso. Expor o que se sente, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal, que tem vários exercícios da comunicação não violenta, que também vai ser um tema dessa unidade curricular que a gente está criando e vai desenvolver para o próximo semestre. Então, provavelmente eu e o professor Nilo, a gente vai estar estudando nos próximos tempos. E se vocês tiverem interesse, a gente pode trazer uma dinâmica aí para um próximo encontro mais para frente sobre a comunicação não violenta em si. Acho que pode ser legal também. Cuidado com a denegação, né, que é quando a gente diz que quer ouvir, mas não quer, diz que quer ver, mas não quer. Respeite o fluxo, né, da reciprocidade, que é o de pedir, receber e retribuir. Corra riscos, né, mas com cuidado. A linguagem ela tem um poder discricionário. Quem determina o sentido, essa acho que é uma informação muito legal, quem determina o sentido da mensagem é quem recebe, não quem envia, né. Isso tem tudo a ver também com o item 2 ali, né, com a responsabilidade com que se dá. E distinguir culpa, responsabilidade e implicação, né? Então, eles comentam que muitas vezes a gente tem a tendência de atribuir, de encontrar um culpado, né, para algo que deu errado, para a gente não pensar na responsabilidade que a gente tem em relação àquilo. Olha só, né, quando a gente fala de causas sociais, causas ambientais, quantas vezes a gente não faz isso? Nem poderia assumir responsabilidade por tudo, né, mas só um exemplo. Muitas vezes a gente assume apenas as responsabilidades legais ou morais, né, que a gente acha que cabe ao nosso papel, para não se implicar.
Porque quando a gente se implica numa situação, a gente está colocando o nosso desejo ali, né? Então essa é uma outra reflexão que eles colocam que é interessante, né? De buscar estar implicado com aquilo que a gente diz, com a gente faz, com as relações, que assumir o nosso desejo, né? Mesmo que a gente não tenha ele tão claro qual seja ou quais sejam. Né? Daí a gente vai chegar aqui na nossa reflexão final sobre a escuta para o líder. Então, olha só, para a sabedoria tupi, né, essa matriz aí indígena brasileira que ocupou todo o litoral, né, então inclusive essa região que a gente está, nós temos 7 formas distintas e complementares de escutar. Elas estão em todos nós e cada um costuma nascer com uma dessas escutas, mais desenvolvida, como uma característica pessoal. Então eles falam dessas 7 escutas tupis. Olha que interessante. Daria para fazer, olhando aqui, talvez, eu mostrei para a Aline, para minha namorada, ela fez alguns paralelos com signos, né, com características de signos do horóscopo. Talvez dê para fazer alguma relação, não sei, com o Eneagrama, também que a gente teve num dos outros encontros, né? Mas olha que interessante aqui, o ouvido direito. Então, pessoas que costumam ouvir mais que têm atitudes mais propositiva, ativa, impulsiva. O ouvido esquerdo, pessoas que têm reações mais passiva, apreciativa, acolhedora. O ouvido terra, baseado no corpo, concreta, geralmente pessoas que gostam de saber os dados, as informações sobre as coisas. O ouvido água, né, que são pessoas mais captadoras de afetos, de emoções, de sentimentos. O ouvido ar, que é uma escuta reflexiva ou filosófica. O ouvido fogo, que é uma escuta intuitiva, imagética e convida para ação e decisão. Olha que interessante, né, que é uma matriz cultural completamente diferente das origens do que a gente poderia pensar, talvez, para o Eneagrama, ou talvez para a astrologia, por exemplo, e várias outras que têm elementos em comum aqui de ter tipos de personalidades, né? Só que aqui para as escutas tupi, eles colocam como formas de escuta. Então, uma pessoa que tem um ouvido mais terra é uma pessoa que gosta de ter informações mais concretas, ela dá mais valor para esse tipo de informação. Então, sabendo que uma pessoa tem mais esse tipo de escuta, né, as pessoas que fazem parte daquela comunidade já sabem, quando eu for comunicar determinada coisa, ou conversar com fulano, eu vou trazer dados, vou trazer informações. De repente, se eu for falar a mesma coisa para uma pessoa de ouvido à água, eu vou adaptar ali, porque eu sei que ela capta mais emoções, vou compartilhar outras coisas. Então, olha que interessante essa última escuta, que é a de todos os ouvidos integrados. É uma escuta ampla, integrada, que é acessada por poucos, né? Que são pessoas que têm a capacidade de ouvir, de captar diferentes tipos de mensagens ou formas de se comunicar. E os líderes desses povos costumam ser escolhidos por terem essa habilidade. Essa acaba sendo uma das principais habilidades para escolher um líder. E olha que pertinente, né? Esse tema para a gente pensar até um dos próprios objetivos aqui desse grupo de estudos, né? Que é pensar também a questão da liderança e fazer um paralelo com a nossa cultura ocidental, né? Que eles falam até no livro, que eu achei interessante, que na nossa cultura os líderes que costumam ser valorizados são os líderes que falam bem, né? Aquelas pessoas que têm uma boa oratória, que se comunicam bem, que falam bem em grupo e que conseguem agregar, né? Isso a gente está vendo aí, todas essas discussões sobre os totalitarismos e fascismos, né? É muito baseado numa mensagem que cabe para vários tipos de ouvidos e consegue agregar por falar bem e não por ouvir, né? Não por ouvir, por aceitar a diversidade, mas por tentar criar uma unidade que é imaginária, né? É simbólica. Então, para essas culturas tupi, o bom líder é aquele que escuta bem. Então, trazendo aqui, né, deixa eu ver, esse já é o final, o último slide, vamos lá. Trazendo então para as organizações, né? Então, olha só o potencial fictício, essa era uma reflexão que eles trazem, dessa mudança que a gente teve nos últimos tempos nas organizações de usar o termo funcionário para colaborador, né? Eles questionam, bom, em muitas empresas, em muitas organizações, isso é só uma mudança de termo, porque o que interessa é na prática, né? Será que as pessoas estão colaborando mais?
Daí eles vão dizer assim, que colaborar é ato voluntário, né? Tem a ver com a identificação, com pertencimento, com vontade de fazer coisas juntos. E quem tem vontade de fazer coisas juntos, se não for escutado, né? Então essa é uma questão interessante, dizer que vai fazer as coisas juntos, mas não ter um espaço de escuta, talvez as pessoas não acreditem tanto que as coisas estão sendo feitas juntas e as coisas realmente não sejam, né? Então é preciso que se abra um genuíno espaço de escuta dessas inquietações, pois aí sim o efeito pode ser transformador, né? O efeito da escuta pode ser transformador. Quem se sente escutado se sente relevante, pertencente, importante, se sente incluído. Ou seja, colaboração não se conquista com um memorando, se conquista escutando, né? Então, queria deixar essa reflexão final aí, que eu acho que era pertinente. Agradecer a vocês aí pela companhia aí nessa viagem, nesse encontro de hoje. Seria isso. Uau! Meu Deus! Tô aqui até, meu coração tá até disparado aqui, depois dessas pedradas aí, Felipe. Pô, que profundidade teu conteúdo, hein, cara? Teu conteúdo. Conteúdo, é isso aí, meu. Gente, vocês querem... O Felipe cravou aqui, não por menos, né? Falou, trouxe um monte de conteúdo profundo, várias reflexões. Se alguém quiser fazer alguma observação aí, falar alguma coisa, fique à vontade. Eu quero só lembrar vocês, se alguém quiser pedir a palavra, aí fica à vontade, tá? Tamo junto, só falar. Eu queria lembrar que a gente tem então o nosso próximo encontro e o Felipe incrivelmente fez, assim, a gente nem chegou a combinar exatamente, mas acho que foi sincronicidade, as coisas foram se juntando, que vai ser sobre o caminho do artista, né? Então, o Felipe falou muito aqui em criação, em criatividade, em flexibilidade, em abertura, enfim, em ludicidade. E eu acho, né, Carol, que tem tudo a ver com a proposta do encontro que vocês vão fazer aí a contribuição, tu e o Luiz. Então, eu acho que a porta ficou, na verdade, está escancarada, as pontes estão feitas também, isso foi muito legal. Valeu, Márcia. Beijo. Tá, gente? Muito obrigado. Se alguém quiser aí falar mais alguma coisa, fica à vontade nesse encerramento. Eu queria aproveitar também para convidar depois desse encontro, que vai ser no dia 30 de junho. Eu acho que é dia 30, às 16 horas. Depois eu vou lembrar lá, mando o lembrete. Carol e Luiz. A gente vai ter mais um encontro que vai ser de avaliação do grupo de estudos, tá? Daí seria muito legal que todos participassem. Todos que tiveram algum tipo de envolvimento aqui conosco, seria importantíssimo participar também nesse momento de avaliação, para a gente pensar numa nova estratégia. Nesse semestre não deu tempo para fazer, né, pensar em outras coisas, mas quem sabe para o próximo a gente possa ir melhorando, né? Se é que vai continuar. Que dia tu pensou essa avaliação, Douglas, para a gente já deixar agendado? Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá lá no site, eu já botei lá no site, só deixa eu ver. Encontros, cronograma. Tá no dia 7 de julho. 7 de julho, 16 horas. Terça-feira, 16 horas. E dia 30 de junho, também 16 horas, aí a Carol e o Luiz. E depois dia 7 de julho, que vai ser o último encontro, que seria o 11º, mas é um encontro de avaliação. E tem uma questão também importante, né, sobre tudo isso que a gente está falando, que é a questão do nosso processo eleitoral, né? Então, sei lá, eu estou bastante... Não quero falar sobre isso agora, não é o objetivo, mas eu acredito que todos estejam, de certa forma, um pouco preocupados também. A gente não falou diretamente sobre esse assunto, então, que não era, desde o princípio, não é o objetivo do grupo, mas enfim, quem sabe a gente possa, em algum momento, conversar sobre isso. Tá? Se alguém quiser aí, me procura ou fala agora, a gente pode marcar um papo sobre essas questões.
relacionando com os objetivos do grupo de estudos também, claro, né? As competências que a gente vem falando aqui. Mais no final, né, Carol? Então, tá. Sabrina fez a sua contribuição no chat também. E posso falar um negócio? Pode, eu vou fechar meu microfone. Felipe? Felipe? Oi, Sabrina. Felipe, queria te agradecer, porque foi isso que eu escrevi, assim, né? A gente, várias vezes a gente escuta essa frase, assim, a gente tem que ouvir mais, falar menos, ouvir mais, falar menos. E eu nunca tinha escutado uma palestra, uma fala que justificasse tão bem isso como hoje, o que você trouxe. E eu também nunca tinha me dado conta, a gente fala muito em empatia, né? Tenha empatia, só que se colocar no lugar do outro é muito difícil, porque a gente não está ali, né? A gente não está naquele lugar, então é uma tarefa difícil se colocar no lugar do outro, mas se fala muito, né? Se fala muito em empatia. E eu acho que você trouxe a ideia da empatia por meio da escuta, como até uma das formas da gente verdadeiramente escutar o outro é se colocar no lugar do outro. Sem, assim, a gente quando escuta, a gente tende, aquilo que você falou, a gente tende a querer responder, a gente tende a querer aconselhar, a gente tende a querer resolver. E poucas vezes a gente para escutar mesmo verdadeiramente, assim, né? E não é assim tão difícil, só não é um hábito. Então, assim, muito legal, achei fantástica a tua fala, viu? Obrigada. Legal, Sabrina, obrigado. Depois eu vou compartilhar, junto com a apresentação também, então? alguns links ali de referência que eu acho que pode contribuir. Valeu, então, pessoal. Um abraço, gente. Valeu aí, Felipe. Obrigado. Show de bola. Foi demais, cara. Obrigado. Um abração para todos. Tchau.